muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre óleos secos, um problema cada vez mais comum na população. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E também sobre a influência dos aparelhos eletrônicos na nossa visão. Tem o surgimento de muitas notícias também que a gente vai entender se são fato, fake e como a tecnologia pode atrapalhar de fato a nossa visão. Nós estamos na clínica oftalmológica do Dr. Daniel Kamlot, que é médico oftalmologista e hoje explica tudo para nós sobre esse tema. Doutor, obrigada por ter aberto as portas da sua clínica para receber a nossa equipe. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. É sempre um prazer, como vocês abrem a porta de vocês também, é sempre um prazer. E agora é a minha vez também de receber vocês com todo prazer também para poder explicar. Eu vou aproveitar essa oportunidade, falar um pouquinho de olho seco, porque me parece, pelo menos eu tenho ouvido relatos de pessoas cada vez mais jovens e a quantidade também é muito aumentada de pessoas dizendo que foram ao médico oftalmologista fazer consulta de rotina, principalmente quem já tem algum problema na visão, miopia, astigmatismo, foi conferir os óculos e voltaram com essa notícia. Denise, eu descobri que eu tenho olho seco. Sim. Realmente está mais comum esse tipo de problema? Sim, porque existem vários fatores influenciadores nessa parte do olho seco. Os principais fatores, principalmente como a gente vai falar sobre a influência dos aparelhos eletrônicos também, o que acontece? A pessoa que está concentrada, que fica no celular, no computador por muito tempo, ela esquece de piscar, porque ele tem aquela concentração. E o piscar, a pálpebra passar na córnea para poder lubrificar o olho, faz parte de todo esse mecanismo para o olho não ficar seco. Se você esquece de piscar, a lágrima evapora e a lágrima evaporando vai ressecar o olho. Então isso é muito comum e o uso de aparelhos eletrônicos hoje em dia está sendo muito maior do que antigamente. Além disso, o aparelho de ar-condicionado com todo esse calorzão que está fazendo no verão, tudo isso, também vai influenciar. Também a menopausa é muito comum, isso, claro, sempre existiu, mas é um dos fatores que também podem ser influenciadores nessa parte do ressecamento. E o clima, né? A gente vê que a chuva, quando chove, inunda tudo em pouco tempo, só que para conseguir ter aquela umidade do ar, assim, ser funcional para ter uma lubrificação do olho correta, é muito menor do que antigamente. Então, o olho seco é influenciado sim pelo nosso clima e pela mudança climática hoje em dia. Você pode ter crianças hoje já com olho seco? Já existe porque muitas crianças ficam muito tempo no celular, a mãe deixa ali e vai ficando por muito tempo e acontece isso. Ele começa a piscar muito, começa a relatar para a mãe que o olho está ardendo, vermelho, que são alguns dos sintomas. Não pode dizer que é um sintoma disso, mas a gente tem que relatar que pode ser alguns sintomas do olho seco e a criança pode sentir por causa desse problema do uso do celular, computador por muito tempo, acaba acontecendo isso. Quando a gente fala de olho seco, você fala da questão do piscar, tem a qualidade da lágrima, então pode ser que a qualidade da nossa lágrima não esteja tão boa para fazer essa lubrificação? Sim, às vezes é muito estranho que a pessoa chega no meu consultório falando que está lacrimejando muito. Só que o olho seco lacrimeja muito. Por quê? A quantidade não é a qualidade. Então, a pessoa que tem o olho ressecado, o corpo tem aquela informação, produz mais lágrima porque o seu olho está seco. Então, a quantidade aumenta, mas a qualidade continua ruim. Então, o olho seco lacrimeja muito. Parece estranho, mas é porque é um mecanismo do corpo para tentar compensar. Mas a qualidade não é a mesma. Vamos dizer, a lágrima ela tem 3 camadas. Existe a parte superficial, que seria a gordurosa, tem a mucosa e a mais líquida. E ela vai participar da oxigenação, da nutrição, tudo isso da parte do olho. Só que essa parte gordurosa evita que a lágrima evapore. Então, se essa parte da gordurosa da lágrima não está sendo produzida corretamente, por alguns fatores, como blefarite, que é o quê? Caspinha nos cílios, até mesmo a acne rosácea tem influência na blefarite, porque ela pode causar essa meibomite, que é essa gordura nos cílios, a blefarite, e isso faz com que essa parte lipídica da lágrima não seja produzida corretamente. Então, toda essa qualidade da lágrima parece que é água, não é? Tem toda a parte lipídica, mucosa, tem vários fatores e substâncias da lágrima que faz ela ser boa ou ruim. Então, quantidade não significa qualidade, isso é muito importante entender. Uma vez que você tem um problema, você tem olho seco, dá para melhorar essa qualidade ou você vai precisar de colírio específico? Você vai ser dependente desse colírio? Sim, na verdade a gente consegue melhorar a qualidade dando um exemplo dessa blefarite. Ela tem caspinha nos cílios, então o que a gente pede?
para poder fazer uma lavagem com o produto necessário, para poder não deixar juntar essas caspinhas todo dia na hora do banho. Isso vai melhorar a produção dessa parte lipídica. Quem tem, como eu falei, a rosácea, fazer um tratamento sistêmico, às vezes a pessoa tem artrite reumatoide, todos esses problemas reumatológicos são causas do olho ressecado. Então a gente também às vezes tem que procurar a parte sistêmica, tratar para melhorar a parte da acne, que tem a síndrome de Sjögren, que está associada com a artrite reumatoide. Então, tudo isso você deve investigar para saber a causa desse olho seco. E investigando, tratando sistemicamente, ainda tem um problema, existem colírios indicados, personalizados para cada pessoa, não é qualquer lágrima que vai servir para todo mundo. Tem muita gente que chega na farmácia, sabe, quer, me vê um colíriozinho que meu... E aí acaba pegando um vasoconstritor, que é aquele colírio que deixa o olho branquinho, só que ele está falseando o real problema. Então ele pode deixar o seu olho branco, não resolve o problema e ainda pode gerar outros problemas, como o aumento da pressão arterial, porque o que está fazendo no olho vai drenar para o resto do corpo e vai fazer essa vasoconstrição, fechamento dos vasos no resto do corpo. Então o uso crônico também pode aumentar a pressão arterial. Então não é qualquer colírio que pode ser usado. O olho vermelho, o olho seco, não é assim, vou usar esse colíriozinho que vai melhorar. Deve ser avaliado e tratado pelo seu oftalmologista. A gente já teve a oportunidade de fazer um programa inteiro só falando de olhos vermelhos, né? Das causas, possíveis causas para olhos vermelhos. E o olho seco pode provocar olho vermelho. Sim. A pessoa pode achar que é só um cansaço, ela pode negligenciar isso e nem buscar o médico. E, na verdade, ela pode estar mascarando aí um problema. Isso pode, por exemplo, quem tem olho seco pode ter mais conjuntivite, está mais suscetível a ter outros problemas oculares? Sim, o olho seco ele pode criar lesões na córnea, que é onde é lubrificado, e aí pode causar ceratite, que são machucados na córnea, e até mesmo uma erosão, uma abrasão superficial da córnea, e em casos mais graves até uma perfuração ocular, porque esse olho seco está gerando problema. O diabético, às vezes, um exemplo, ele não sente tanto, a sensibilidade não é a mesma. Quem tem o herpes ocular, ninguém pensa, mas o herpes ocular às vezes deixa o olho vermelho e diminui a sensibilidade, então a pessoa vai deixando para lá e pode gerar uma complicação maior. Então, como a gente falou, o olho vermelho deve ser investigado pelo seu oftalmologista com os aparelhos adequados, porque não é qualquer olho vermelho que é olho seco, conjuntivite, às vezes é algo muito mais grave, como uma uveíte, uma úlcera de córnea. Então deve ser tudo investigado com o aparelho e com o médico correto, para poder dar o diagnóstico correto. Complica um pouquinho mais ainda quem usa lente? Sim, porque a lente de contato, em muitos casos, a pessoa quando tem um machucado na córnea, você coloca uma lente de contato para tamponar e servir como ele vai dar uma diminuição da sensibilidade para a pessoa não sentir dor. Então, às vezes, ela falseia, ela pode ter algum problema no olho e a lente de contato está mascarando. E ela pode causar uma úlcera de córnea pelo mau uso, pela higiene não correta da lente de contato. Então eu sempre digo, se for usar a lente de contato, eu falo tudo aquilo. Você vai estar disposto a fazer isso tudo para evitar problemas? Estou, então tudo bem. E se não tiver, eu falo que os problemas que existem e tentar convencer que a pessoa não é a pessoa correta para usar a lente de contato. Porque não tem problema nenhum usar os óculos também, sim, né? Sem dúvida. E eles não provocam mal nenhum, não estão diretamente, não estão em contato com os olhos em si, né? Então, você tem as vantagens aí, precisa ter muita responsabilidade para usar a lente de contato. Sem dúvida nenhuma. Agora, numa situação dessa, então, é um usuário de lente de contato, alguém que já está acostumado, faz a higiene correta, mas está passando por um momento de olhos muito secos, às vezes o clima fica tão seco que, mesmo quem não tem nenhuma sensibilidade, passa a ter. Sim. Seria o momento de dar uma paradinha no uso da lente? No primeiro momento, vendo que já tem essa ceratite, essa lesão na córnea, a gente pede para ficar um tempo sem a lente. A gente também, existem lentes que existe uma hidratação diferente para cada olho, então por isso também não pode ser comprado lente em qualquer local, deve ser avaliado pelo oftalmologista, saber se você pode usar a lente ou não, qual lente usar. Então deve ser investigado, parar um tempo de usar lentes dependendo do caso, e às vezes indicar a lente correta para esse olho mais seco, ou às vezes nem indicar, quando o olho é muito seco, às vezes nem é indicado. Tá. Os produtos são vendidos na farmácia, eles não exigem o receituário médico. Sim. Mas não é toda lágrima artificial que pode ser usada por qualquer pessoa, basicamente é isso? Não, até mesmo com lente de contato. Às vezes a lágrima artificial tem um conservante que pode estragar a lente de contato, então deve ser avaliado qual é o lubrificante ou qual a lente para aquela pessoa em si. Por isso que não é qualquer pessoa que pode indicar ou o colírio ou a lente de contato. Mulheres na menopausa, um cuidado a mais. Também. Porque a parte hormonal... É mais um fator de risco para causar esse olho seco. Tem como prevenir?
Prevenção foi isso que eu falei, você tentar descobrir a causa, lembrar de piscar no uso de aparelhos eletrônicos, você sempre digo para dar um descanso, usou 45 minutos esse aparelho, parar pelo menos uns 15, não só pelo ressecamento, mas também pela acomodação do olho, que você, usando muito tempo o aparelho, uma lente que você dentro do olho, uma musculatura, você contrai ela para enxergar. E ela sendo contraída por muito tempo, pode gerar uma certa fadiga, um cansaço ocular, que também pode gerar uma dor de cabeça, um cansaço no final do dia. Então, sempre um intervalo. Quando eu disse que eu anunciei, né, que eu viria aqui no consultório do Dr. Daniel Kamlot, algumas pessoas mandaram mensagem a respeito de uma mudança na forma como elas enxergam as cores quando passam muito tempo em frente ao, especialmente televisão não, mas especialmente o celular, ou o computador, um tablet, enfim. Parece que muda um pouquinho a percepção das cores. Tem a ver com aquela luz azul? Então, a luz azul é emitida tanto pelo celular, computador, ela, a longo prazo, ela pode criar um certo problema que quem já tem um fator de risco para degeneração macular, que é um problema na retina, essa luz azul ela pode influenciar, vamos dizer que, causando lesões nos fotorreceptores, que são as células que vão levar a informação para o cérebro da visão. Além disso, a catarata, tudo isso pelo uso crônico, ela pode evoluir mais rapidamente, não é que ele vai causar catarata, mas pode criar uma evolução maior. E essa parte das cores pode ser tanto pelo contraste, essa luz azul já existe hoje em dia também filtros que a gente consegue colocar no óculos para filtrar essa luz azul, evitando um problema crônico. E eu acho que tem que sempre tomar um cuidado para não ter essa exposição prolongada sem esse descanso. Não tem como falar não vai usar o computador, ou quanto tempo vai usar, não existe isso, mas quando existem estudos assim, dizendo tempo, exposição, mas eu acho que deve ter o cuidado para a longo prazo não ter algum problema que possa acontecer. Você falou então de catarata e degeneração macular. Começar pela catarata, Sim. Explica um pouquinho o que é essa doença. A catarata, na verdade, a gente tem uma lente dentro do olho, que ela é transparente, ela é translúcida, que todos os raios de luz que tem que passar por ela chegam na retina perfeitos e não tem nenhuma distorção. Com o tempo, com a idade, a gente vai tendo essa opacidade dessa lente que é transparente. E essa opacidade vai criando aquele embaçamento no início, parecendo ter uma fumaça atrapalhando, e isso progressivamente vai aumentando. A principal causa é a idade. Só que também trauma ocular, inflamações oculares, uso de corticoides crônicos, tanto sistêmicos como os locais. Então, medicamentos também são causadores de catarata. Diabéticos menos controlados também causam uma catarata mais precoce. Só que a idade é o principal fator de risco. E essa influência de fatores do filtro de luz azul do computador, existem estudos que mostram que também podem causar uma progressão mais rápida da catarata. Então, é uma lente que com o tempo vai opacificar, todo mundo vai ter um dia, que hoje em dia existe a cirurgia cada vez mais, vamos dizer que mais segura. Nunca a gente pode dizer todo procedimento não tem risco nenhum, isso não existe, mas antigamente era feito uma abertura muito maior da córnea para você conseguir implantar a lente. Hoje em dia você faz uma abertura de mais ou menos 2 milímetros e você consegue implantar essa lente dobrável, que ela se abre lá dentro. Na maioria dos casos você não precisa suturar. Essa lente consegue ser trifocal em pacientes bem escolhidos. Eu sempre digo que ela não é indicada para todos os pacientes, deve ser personalizado. A lente trifocal ela consegue corrigir, pelo menos diminuir a dependência do óculos para longe, para intermediário e para perto. Então, até mesmo o astigmatismo com agentes tóricas também são corrigidas. Então, hoje em dia, você consegue, às vezes, melhorar o problema da catarata e corrigir e diminuir a dependência do óculos da pessoa, dependendo do caso. Então, tudo evoluiu. Então, vamos dizer que tem essa influência, o fator de risco, mas também a segurança da cirurgia é muito maior. Então, quando você fala da cirurgia da catarata e com essa lente ajudando, amenizando, às vezes tirando um pouquinho a necessidade dos óculos, não são duas cirurgias feitas no mesmo tempo. É a lente que é implantada, porque a catarata você não pode fazer a cirurgia de catarata, porque você tira essa, vamos dizer, lente suja, e você, se deixar a pessoa sem a lente, o grau de hipermetropia é gigantesco que fica. Bom. Então não existe hoje em dia você não implantar a lente. Só que hoje em dia você consegue implantar essa lente, só que já sendo tórica para corrigir astigmatismo, trifocal, então você consegue corrigir o problema da catarata e a dependência do óculos ao mesmo tempo no mesmo procedimento cirúrgico. Perfeito. Agora, a necessidade da lente, qual lente, a escolha da lente,
tudo isso vai ser avaliado, sem dúvida. E conversado com o paciente, que não é todo paciente que aceita bem a lente, que tem uma sensibilidade maior. Então, acho que tudo deve ser muito bem conversado e avaliado entre o médico e o paciente. Agora, a catarata a gente pensa que vem com a idade, Sim. né? E hoje a gente vive cada vez mais. A gente gostaria que fosse uma doença que chegasse cada vez mais tarde também. Mas a gente fala em que década, mais ou menos? O que é catarata precoce? Vamos dizer que assim, com 60 anos a pessoa já começa, não todas, mas começa a sentir que tem aquela certa dificuldade, aquela opacidade, que você coloca o grau e a pessoa vê, mas já tem aquela dificuldade. Mas, como eu falei, o diabético, um trauma ocular, uma inflamação, às vezes um paciente com 20 anos tem esse problema, até mesmo catarata congênita. A mãe teve um problema de rubéola, sífilis na gravidez, e passando para o filho pode ter uma catarata congênita que deve ser operado o mais rápido possível para evitar sequelas que depois não seriam revertidas. Então, existem cataratas em todas as fases, todas as faixas etárias, mas é mais comum com a idade. A partir de 60 anos, você já não chamaria de precoce. Sim, já seria uma coisa normal do corpo, fisiológico do organismo. Histórico familiar. Então, quem tem casos na família de catarata antes dos 60 anos, um alerta específico? Também pode acontecer, mas eu sempre chamo a atenção que assim, todo mundo vai ter. A pessoa fica preocupada, mas todo mundo vai ter hoje em dia. Então, saber que catarata é normal, é fisiológico, é como se fosse uma proteção. Antigamente, as pessoas viviam menos. Então, era uma proteção do corpo, vamos dizer, contra aqueles raios UVA, UVB do sol. Ele ia escurecendo um pouco aquele cristalino para poder proteger. Só que essa proteção virou um incômodo porque as pessoas estão vivendo muito mais. Então, vamos dizer que é fisiológico do organismo. Só que chega uma hora que esse fisiológico começa a incomodar e a gente precisa indicar a cirurgia. Naturalmente, você falou da questão da incidência de luz, né, do sol. Naturalmente, na exposição ao sol, a gente fecha os olhos, né? Sim. Então, você diminui aí a entrada da luz. Uso de óculos com lentes boas, óculos de sol mesmo, escuros, com uma boa lente, eles filtram, ajudam. Então, de repente, quem trabalha na exposição do sol, né, trabalha debaixo do sol, vale a pena investir? Sim, a gente indica até porque isso é o que a gente consegue prevenir para uma catarata precoce. Você, eu tenho catarata, o que eu posso fazer? O uso de óculos escuros vai evitar uma progressão rápida, mas sempre tomar cuidado com o tipo de óculos escuros. Se não tiver essa proteção, é até pior, porque como você falou, quando bate o sol a gente fecha o olho para entrar menos luz. Se você coloca um óculos escuro sem proteção, a pupila dilata, vai entrar mais luz e vai ser mais perigoso e a complicação é muito maior do que você não usar ou usar um com proteção corretamente. Então, tomar cuidado com o óculos que você vai comprar. Óculos de sol precisam ser bons, sem dúvida, ter o filtro que é necessário, né? Alguns oftalmos têm as máquinas para saber para ver se quantidade e porcentagem do ultravioleta, a proteção que tem o óculos. Tá, então uma garantia aí que a gente tem. Você falou da catarata e está muito relacionado. Quem é que indica a cirurgia da catarata? É a própria pessoa que vai sentir essa dificuldade? Na verdade, quem indica é uma conversa do paciente com o médico. O médico vai falar, tem a catarata. Só que não quer dizer, ter a catarata não quer dizer que a qualidade de vida da pessoa vai sofrer influência sobre isso. Então a pessoa vai conversar, a gente vê como vai ficar a visão, conversa com o paciente, a sua qualidade de vida está sendo atrapalhada, o que você faz. Dependendo do trabalho de cada pessoa, uma pessoa que está aposentada vai precisar operar muito mais tarde do que alguém que usa a visão, um advogado, um cirurgião que precisa daquela visão 100%, 24 horas por dia. Então, é uma conversa entre o médico e o paciente, o momento de operar. Não é uma obrigação, mas uma conversa entre o médico e o paciente que vai chegar a essa decisão. Então, pode ser que uma catarata muito inicial, já pela função da pessoa, provoca um dano imenso, já tenha que operar, e outra já está uma catarata bem avançada. Sem dúvida. E a pessoa está levando bem, não está me incomodando nada, eu faço tudo o que eu quero. Então, esse caso não tem indicação cirúrgica, enquanto outro muito mais precoce teria indicação. A doença costuma progredir de maneira igual nos dois olhos? Não. Então, depende muito também se você tiver influência, se você usou o colírio de corticoide em um olho só por muito tempo. Então, esse olho vai progredir mais. Mas, vamos dizer, fisiologicamente, o comum é progredir simetricamente, se não tiver nenhuma influência externa. Vai operar, opera os dois no mesmo dia? Nunca. Pelo menos eu não sou a favor. Não posso falar nunca, nem sempre na medicina. Pode ter médico que indique por alguma
razão do paciente, por morar muito longe, só tem aquele momento, participou de um mutirão que precisa ser feito no mesmo momento. Então, existem casos que pode ser indicado. Mas se a gente tem a possibilidade de indicar um e depois de um tempo recuperou bem, indicou outro, até por segurança, eu acharia melhor dar um tempinho, ver como que estabilizou o outro para poder indicar do olho contralateral. E quando a gente fala dos riscos, né, que existem, todo procedimento envolve um risco. Não é você faz a cirurgia nos olhos, você pensa que você vai perder a visão, não é isso. Às vezes um mínimo, uma infecção, um transtorno que é pequeno, né? Sim. Se você faz nos dois olhos, você fica mais complicado, né? Então, vai com calma, faz um e outro e você acaba... tendo mais segurança, para não ter nenhum problema. Até mesmo que depende do pós-operatório, o paciente seguir certinho, e às vezes não seguindo também é um fator de risco. Então, eu acho que é importante sempre fazer um olho de cada vez. Eu sempre falo que quando você não está preocupado com os olhos, né? Tá tudo bem, mas quando não pode esbarrar nada é que a gente percebe que tudo passa pelos olhos, né? Sim, parece que tá influenciando e atraindo para poder acontecer alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. É verdade. Vamos fazer o seguinte, tem um recado para você, daqui a pouquinho eu volto. Nós estamos de volta. Hoje nossa equipe está na clínica oftalmológica do Dr. Daniel Camelot. Ele está explicando para a gente aqui tudo sobre olho seco e como o uso da tecnologia pode influenciar, atrapalhar, prejudicar a nossa visão. Doutor, no bloco anterior a gente falava sobre catarata, então as cirurgias vêm sendo feitas cada vez mais rápidas, né? O que não significa que são cirurgias fáceis ou simples, né? É o teu dia a dia com certeza, mas para cada um, às vezes é a primeira cirurgia que a pessoa vai passar, né? A cirurgia da vida dela vai ser a cirurgia da catarata. Queria que você explicasse um pouquinho os cuidados no pós-operatório. Então, o que acontece? A cirurgia de catarata é mais rápida porque a tecnologia ajudou, a curva de aprendizado do cirurgião, o que a gente tem em nossas mãos ajudou ela a ser mais rápida. Não quer dizer que ela é mais rápida, que ela é isenta de complicação ou que não tem complicação. Então, é possível, facilitou dificultar as complicações, na maioria dos casos evitar a sutura, um pós-operatório mais rápido, mas sendo bem feito. Como eu estava falando, um pós-operatório bem feito, você deve tomar cuidado com trauma, pancada, porque a lente, ela está, vamos dizer, cicatrizando para ficar naquele lugar corretamente. Se você tem algum trauma no olho, se você fica coçando o olho, não usa o colírio de antibiótico corretamente, entra alguma bactéria. Então, existe o perigo de ter complicações se você não tem um cuidado. Então, sempre que pedir para usar o colírio corretamente, não esquecer, usar o tampão que for necessário para evitar o trauma sem querer a hora que está dormindo, sempre pedir, porque não são todos os casos iguais o pós-operatório, mas seguir sempre o que o cirurgião vai falar, porque ele sabe como foi a cirurgia e o que ele deve ser feito. Então, não é tão simples, o cuidado no pós-operatório é importante para ter o sucesso cirúrgico. Dá para voltar às atividades depois de quanto tempo? Depende muito de cada caso também. A gente diz que, sendo uma cirurgia boa e dependendo da atividade, mais ou menos 2 semanas a 1 mês, mas se for uma atividade, ele é esportista, ele é boxeador, então depende muito da atividade que faz, depende muito como foi a cirurgia, a dificuldade cirúrgica, então vai depender muito de caso para caso. A saúde geral do paciente também interfere? Também interfere porque um diabético mal controlado, a gente até evita de indicar cirurgia, porque a cicatrização é influenciada, a chance de infecção no intraoperatório é maior, então todo pré-operatório, além do pós-operatório, é muito importante também. Nós falamos que a conversa entre médico e paciente, então qual o seu trabalho, como é que você usa a sua visão, ela pode indicar mais cedo ou mais tarde a cirurgia da catarata, né? Mas tem algum momento em que a doença está tão avançada que pode dificultar demais ou impossibilitar a cirurgia? A gente tem alguns casos que está tão duro que a gente não consegue nem ver como está a retina, porque não tem a translucidez para a gente poder enxergar o fundo do olho. Então a gente até pede ultrassom para ter uma ideia como está, mas existem casos que você tem essa dificuldade. Além disso, quando está muito dura a catarata, a quantidade de energia que você gasta com o aparelho para poder, vamos dizer que, tirar ela é muito maior. E aí as células da córnea, da parte da frente do olho, são influenciadas por isso. E você pode ter uma diminuição dessas células e até uma complicação. Então, nunca deixar também a catarata ficar muito dura. Tem casos que a gente pega que a gente não sabe nem como é que o paciente deixou chegar naquele ponto. Não vai enxergando mais nada. Nada, ele chega vendo vulto e quando opera no mesmo dia, às vezes, consegue enxergar muito bem. E aí, existe, às vezes, a dificuldade de ter o acesso, ter isso também, mas
existe também essa necessidade de não deixar chegar tão rígida, tão dura, para também não aumentar as chances de complicação cirúrgica. Então a catarata é uma causa de cegueira reversível. Sim, é a maior causa de cegueira reversível que existe, porque existe a cirurgia para poder reverter. Claro, não sendo associada com problema de diabetes, retinopatia diabética, às vezes você tem a catarata, fica tudo ótimo, mas a retina está totalmente descompensada. E você não enxerga da mesma forma. Sim, que aí seria outro problema. Vamos partir para a degeneração macular, que é outra questão aí que o uso da luz azul, né, pode influenciar negativamente. Queria que você explicasse para a gente o que é a degeneração macular. A gente costuma falar em degeneração macular também associada à idade. A degeneração macular, como diz o nome, é relacionada à idade, só que tem outros fatores de risco, seria a genética, então o histórico familiar é importante, e o tabagismo, a pessoa que fuma muito é um outro fator de risco. Então, o que eu digo que é o único fator reversível desses é o tabagismo, porque a idade não tem como a gente modificar e a genética também não. Então essa degeneração macular já seria um problema mais no fundo do olho, na retina, em que vão depositando radicais livres com a idade, principalmente na área central da visão, que vão formando drusas, e eles vão se juntando, podendo causar a degeneração macular tipo seca ou tipo úmida. A degeneração do tipo seca ela vai criando como se fosse uma atrofia, uma cicatriz, e essa cicatriz a gente ainda não tem um tratamento para reverter. A gente tem alguns complementos vitamínicos para evitar uma evolução muito rápida da doença, mas o que a gente teria em mãos hoje em dia seria a degeneração tipo úmida, que essas lesões das células retinianas, dos fotorreceptores e do epitélio pigmentar, que seria uma barreira ali da retina de proteção, isso vai causar uma interferência que pode, lá de trás da retina da coroide, surgir uma membrana, que a gente chama de membrana neovascular subretiniana, que pode sangrar e vazar líquido. Isso é bem no centro da visão. Então a pessoa começa a sentir que uma reta começa a ficar curva, ou então uma mancha central na visão. Isso é um sinal de que pode estar tendo isso. Existem outras doenças como buraco macular, membrana epiretiniana da retina que podem causar isso. Mas isso seriam alguns sinais de que essa pessoa pode estar tendo degeneração macular, principalmente quem tem o histórico na família desse problema. Então eu sempre diria que mesmo sem sentir nada, é importante essa pessoa passar em consulta oftalmológica realizando o exame completo, o mapeamento de retina, para poder fazer a avaliação. E já fazer uma profilaxia, uma prevenção com o uso de complementos vitamínicos, esses cuidados com fios de luz azul, como a gente falou, pelo uso intenso de celulares, computadores, que é uma coisa nova, que não existem estudos grandiosos sobre isso, sobre o tempo de exposição, mas já existem alguns sinais de que você já pode proteger com esses filtros para evitar algum problema mais no futuro, principalmente esse paciente com histórico familiar. Você é especialista em retina, Sim. Doutor. Então, quem tem a degeneração macular ou tem histórico familiar, precisa fazer esse mapeamento de retina com frequência. Sim, porque mesmo sem sentir nada, você já consegue ver alguns sinais, como essas drusas, esses depósitos radicais livres na retina. E já com esses depósitos, mesmo sem ter sintoma visual, em alguns casos você já tem indicação desse complemento vitamínico. Então, não quer dizer que a pessoa não vai ter o problema, você consegue segurar um pouco mais com esse complemento vitamínico. Então, o que a gente consegue reverter e até alertar sobre o tabagismo, explicar para a pessoa sobre o perigo, sobre esse fator de risco, a necessidade de ser parado. Eu sempre falo, é fácil você falar para parar de fumar, mas você colocando mais esse perigo para a pessoa e falar sobre os casos na família, eu acho que você consegue convencer ela desse perigo. Então, é importante essa avaliação anual, principalmente em casos que tem histórico familiar, tabagista, e para evitar problemas maiores no futuro. Esse complexo vitamínico não é para todo mundo. Não. Ele é específico para quem então recebeu aí a orientação do médico. Sim, alguma fase da degeneração macular. Então a gente sempre avalia, vê a necessidade para poder indicar. E aí você consegue parar um pouquinho o progresso da doença? É como se a gente estivesse segurando para evitar uma evolução mais rápida, mas não dá para a gente dizer para o paciente que não vai ter, não tem como você reverter. O que a gente consegue reverter é essa degeneração tipo úmido que está vazando, que você faz uma injeção intravítrea, que é o que? Você faz uma injeção na parte de dentro do olho, no gel que tem do olho, para ela ficar agindo ali naquela membrana, só que essa aplicação não é um tratamento definitivo, você fez uma vez e acabou. Ele vai ter uma duração de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, depois essa membrana pode voltar. Então, por isso a necessidade, principalmente nesses casos tipo úmido, de acompanhar muito
próximo do médico, porque às vezes até o acompanhamento de 2 em 2 meses é necessário, porque essa membrana pode voltar, você explica os sintomas para esse paciente começar a sentir e voltar antes, para a gente tratar no momento correto, porque se a gente deixa para lá, forma a cicatriz e depois a gente não consegue reverter mais. Agora, para quem é indicado o mapeamento de retina, quem não tem histórico familiar, não tem queixa de degeneração macular, quem é que precisa fazer? Eu digo sempre que o exame completo oftalmológico é importante para todo mundo. Inclui o mapeamento. Sim, por quê? Porque até mesmo criança, se você faz uma avaliação de óculos e percebe que ela tem uma acomodação muito grande, você precisa dilatar não só para ver a retina, mas para achar o grau correto. Às vezes você hipercorrige mais forte do que precisa ou menos forte do que precisa do óculos, porque a dilatação não foi feita. Então, tanto para ver a retina, desde criança até adultos, como adultos acima de 40 anos, aferir a pressão intraocular por causa de glaucoma, que também é uma doença silenciosa, é importante que você fazer o óculos, você tem várias doenças silenciosas que você não vê que tem. E fazendo óculos você não vai perceber. Então o exame completo é muito importante para não deixar passar algumas doenças, principalmente silenciosas, que no futuro não tem reversão. Como é o exemplo do glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível. Então, depois o que você já teve de lesão, você não consegue mais reverter. Agora, para o paciente, sem grandes transtornos também para fazer esse mapeamento, porque só precisa dilatar a pupila. Então, ele só precisa não dirigir por um período... Ou vem acompanhado, ou então você explica se você puder vir com alguém acompanhado para poder levar de volta. Mas eu acho muito importante você fazer a avaliação, que às vezes a pessoa não sente nada, não tem nenhum fator de risco, você encontra algum problema na periferia da retina, que sem dilatar você não veria. Então, acho que um exame completo é sempre o ideal para todo paciente. Agora eu quero saber sobre uma notícia. Bom, hoje é muito fácil viralizar notícia, né? Sim. Então, com as redes sociais, o WhatsApp, as notícias simplesmente surgem e elas ganham uma proporção enorme. E os especialistas, claro, estão muito preocupados em dizer a todos se é fato ou se é fake, né? Para que ninguém seja enganado aí por essas notícias que simplesmente ultrapassam aí as barreiras das redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o uso do celular. Tem uma notícia circulando de que o uso do celular no escuro provocaria câncer nos olhos. Essa notícia não é real, tá? O uso do celular no escuro, primeiro que não vai causar um problema que está sendo no escuro. A única coisa que muita gente que usa no escuro, às vezes fica com o olho fechado no travesseiro, o outro está aberto. Então, quando depois apaga a luz, aquele olho que estava acostumado com o escuro, ele vai acostumar com o escuro mais rápido do que o que estava iluminado pelo celular. Então, tem uma cegueira meio que momentânea nesse que estava com a luz do celular. Então, isso pode acontecer, mas não tem nada a ver com câncer. E outra coisa também que existiu uma confusão nisso, como eu falei, a luz azul emitida pelo celular, computador, pode influenciar em pessoas já com esse fator de risco da degeneração macular, da catarata. A degeneração macular começou a ser tratada antigamente, descobriu-se que o medicamento chamado bevacizumab era usado no câncer de colo e que descobriram que na degeneração macular do tipo úmida, como eu expliquei, ele fazia efeito. E aí houve essa confusão, agora hoje em dia já são feitos medicamentos que são para isso, para degeneração macular e pela Anvisa relacionado para isso, mas ele não é usado para câncer, não é um câncer ocular. Na verdade, é degeneração macular, que foi descoberto que o medicamento que era usado para câncer de colo fazia efeito lá no passado para degeneração e hoje em dia tudo evoluiu, mas existiu essa confusão de que o celular emitindo a luz azul causaria câncer ocular, mas na verdade existe um câncer ocular, existem até vários, até em crianças, que seria o retinoblastoma, que você deve sempre avaliar quando você tem um reflexo diferente de olho para o outro, um é mais reflexo vermelho normal e o outro é mais esbranquiçado, que seria um tipo de câncer mais comum em crianças no olho. Existe o melanoma de coroide, de diversos tipos de câncer no olho que não teria influência desse uso de celular. Então, existe a influência do filtro de luz azul na degeneração macular e existe um câncer ocular, até mesmo relacionado, como eu falei, em criança, mas que não tem a relação com o uso do celular no escuro. Então, isso é muito importante entender. Perfeito. Quando a gente falou de degeneração macular, você falou de uma mancha no centro da visão. E recordista de perguntas são as moscas volantes. Sim. Não tem nada a ver? As moscas volantes, na verdade, essa mancha no centro da visão, vamos dizer que seria mais fixo. Quando ele vai ler, tem aquela mancha ali no meio. Já as moscas volantes seriam aquela mancha que você olha principalmente no branco ou então para o céu. Você olha para lá, esse mosquitinho acompanha. Ou então a teia de aranha, ele vai dançando na frente do olho como se fossem uns pontos pretos, as moscas volantes. Isso aí tem influência com o vitro, que é um gel que preenche o olho,
que com a idade é mais comum essa desorganização em que você sente esse sintoma. Na maioria dos casos não tem associação com algum nada grave, mas deve ser avaliado e feito um mapeamento de retina, porque na hora que esse gel se solta, ele pode levar um pedacinho da retina, principalmente na periferia. E aí, se causou alguma lesão, algum buraquinho, esse buraco pode entrar líquido com o tempo e descolar a retina. Então você deve avaliar se esse sintoma está relacionado com alguma lesão associada na retina, por isso é importante dilatar. Então sentir esse sintoma não quer dizer que tem algum problema, mas é um sinal de que você precisa passar no oftalmo e fazer um mapeamento de retina para saber se tem algo associado a isso. Então, como na sua opinião, está dentro de uma consulta bem feita? Sim. Fazer um mapeamento de retina, toda vez que você precisar ir ao oftalmo, procure fazer, porque você vai estar bem assistido e orientado. Né? Então, você consegue ver antes, e eu acho isso sensacional, que você consegue descobrir as doenças sistêmicas, às vezes, antes da pessoa não buscou ainda outro especialista. Ela foi, e é o que muita gente acha que vai fazer no oftalmo, né? Trocar os óculos. E às vezes você descobre fazendo um exame de rotina. Às vezes, salva a vida, né? Sim, às vezes você pergunta, tem diabetes? Porque você viu um ponto hemorrágico ali no fundo, pergunta se tem diabetes pela pressão arterial aumentada, ou até mesmo anemia falciforme, doenças sistêmicas mesmo, lúpus, que você investiga a doença pelo problema ocular. E aí você investigando sistemicamente, você descobre que é aquilo que causou o problema ocular dele. Vamos falar um pouquinho das crianças? Sim. O uso excessivo da tecnologia, dessa luz azul, isso pode interferir, aumentar grau, fazer com que a criança use óculos, precise usar óculos por conta desse uso? O que acontece? Até os 7 anos de idade, a nossa visão está se formando. O nosso olho está anatomicamente se formando. Então, a gente diz que existem alguns estudos que mostram que aquela pessoa que fica muito tempo no celular, computador, ela acaba acomodando aquela musculatura que eu falei, tenta acomodar e contrair para enxergar de perto. Isso pode anatomicamente mudar o olho. Então, até os 7 anos, existem alguns estudos que mostram que existe até influência no grau desse uso intensivo de aparelhos eletrônicos. Até mesmo estudos feitos no Japão, na Austrália, de orientais que, vamos dizer que no Japão, eles são mais disciplinados com estudos, e da mesma família que foram para a Austrália, que teria aquele ambiente mais externo, acabou gerando um grau de miopia uma proporção menor do que aqueles que ficaram no Japão. Então, existem alguns estudos que mostram que até os 7 anos pode ter essa influência. Além disso, depois disso, aquelas crianças que ficam muito tempo no celular, pode gerar aquele problema de acomodação do olho, que você chega no consultório tendo a dificuldade de enxergar, você sem dilatar acha um grau de 2 de miopia, e quando você dilata, você vê que a pessoa não tem aquele grau. A musculatura só está contraída, acomodada, e quando você pinga o colírio e relaxa, você vê que não tem aquele grau. Aquele grau tá assim porque fica direto no computador. Então você pingando o colírio, você percebe que aquele grau não é real. E você dilatando, vê o grau real daquela criança. E isso tudo causa dor de cabeça, fadiga ocular, principalmente no final do dia. Então tem influência aos 7 anos de influência de grau. E depois disso também tem influência de dor de cabeça, de cansaço ocular, até mesmo você passar ou receitar o grau que não é correto se você não fizer a dilatação dessa criança. Então, por isso também a importância dessa dilatação, principalmente em crianças que acomodam muito a visão. Então, criança que usa muito computador, está sempre no uso da tecnologia, o ideal seria fazer o exame de rotina com a dilatação. Dilatado. Que às vezes você acha um grau completamente diferente. E esse aí pode hipercorrigir, então. Sim, você acaba passando o mais forte do que precisa se você não dilatar. E o míope gosta de grau, né? Sim, você vai... O míope, você às vezes, o míope tem 1 grau, você dá 2, 2,5, ele vai aceitando. Só que aí depois com aquele óculos ele começa a ter dor de cabeça, porque é aquela acomodação do olho que está acontecendo. E o astigmatismo, tem alguma... é afetado de alguma forma? O astigmatismo nem tanto, pode ter influência por essa mudança anatômica, mas o que a gente tem que tomar muito cuidado no astigmatismo alto é a pessoa que tem rinite alérgica, que coça muito o olho. Se ela tem um astigmatismo alto, é bom fazer uma investigação com alguns exames como topografia, para saber a curvatura da córnea que esteja gerando esse astigmatismo. Porque pode ter algum problema por trás disso, como exemplo um ceratocone, que o coçar do olho pode fazer evoluir mais rápido esse problema. Então, tomar cuidado nesse caso de astigmatismo alto, que tem a rinite e está sempre coçando o olho. Então, é possível, não está associado a miopia e astigmatismo. Você pode ter só miopia, não ter astigmatismo, e só astigmatismo não ter miopia. Sim, e pode ter associação também. Dos dois, que é bem comum, sim, aliás. Sim, pode né? acontecer também. Quem usa muito, então não é criança mais, não tá, já passou dos 7 anos, mas usa muito o computador, tá sempre trabalhando. Hoje com o celular você não sabe muito bem
a hora que você está trabalhando ou não está mais, né? O tempo inteiro você está ali, mesmo para o lazer, você está utilizando o celular. Seria conveniente se pudesse dilatar ou isso vale mais para a criança mesmo? Eu acho que se você puder dilatar, seria sempre conveniente, tanto para ver a retina, como eu falei, a periferia, como para ver se existe alguma acomodação ocular, principalmente nesses usuários constantes de computador, celulares. E além disso, assim, esses usuários constantes, sempre a gente diz para eles, até adultos, essa acomodação pode acontecer, então esse descanso, usou 45 minutos, uma hora, para 15 minutos, olha para longe para relaxar essa musculatura, pisca o olho para melhorar a lubrificação dessas pessoas que têm o olho mais seco. Então, algumas coisas você pode fazer para diminuir esses sintomas relacionados ao uso intenso do computador. Olho seco, que já é bem frequente, uso excessivo de celular, computador. E aqui eu vou colocar um fator das mulheres, que é a maquiagem. Também pode ser um complicador? Sim, porque a maquiagem ela vai ser feita nos cílios. E aí qualquer obstrução que você tem naquela produção, naquela parte oleosa da lágrima, você vai ter influência no olho seco. Então, tomar cuidado tanto na piora do olho seco, como também a maquiagem, se você não teve cuidado, caiu no olho, você pode ter até um machucado no olho por aquela maquiagem mal feita, que caiu uma parte da maquiagem, você acaba procurando um oftalmologista e você tem que tirar aquele corpo estranho que está preso ali atrás da pálpebra pela maquiagem, você sente aquele areiazinha no olho, é aquela maquiagem que acabou caindo no olho. Então, sempre tomar cuidado também com o uso correto, usar sempre o demaquilante à noite, não dormir com a maquiagem para não ter nenhuma complicação relacionada. Vale a pena também não compartilhar a maquiagem, né? Sim, porque ainda mais nessas épocas agora, conjuntivite, epidemia, se você compartilhar, pode ter um risco maior de epidemia de conjuntivite. Então, sempre tomar cuidado para ter a sua maquiagem, cada um com a sua maquiagem e compartilhar. Perfeito. Vou chamar um recadinho, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor. Hoje nós estamos na clínica de oftalmologia do Dr. Daniel Kamulot para saber mais sobre olhos secos e a influência dos aparelhos eletrônicos, né? E principalmente do uso excessivo dos aparelhos eletrônicos na nossa visão. Doutor, a gente falou sobre a retina, a importância do acompanhamento, né? Eu sempre bato na tecla de que quem já usa óculos, quem já tem alguma demanda visual, né? Está mais protegido. Porque na verdade a gente tem que ir ao médico, viu? É ao oftalmologista que a gente deve ir sempre que tiver uma demanda visual, né? Não é só para trocar os óculos. A consulta é completa e é feita com médico, é por médicos. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre insônia, porque a gente leva o celular pra cama, né? Então, antigamente era só a televisão que acompanhava a gente no quarto. Hoje muitas pessoas optaram por nem ter televisão no quarto, mas levam o celular. Queria que você falasse um pouquinho. O uso excessivo ali, no momento em que era para a pessoa dormir, isso pode atrapalhar, até gerar uma insônia? Sim, porque a mesma luz azul que a gente conversou, ela pode confundir o nosso corpo, porque ele produz o hormônio do sono. Na hora que você começa a ver que está escurecendo o ambiente, esse hormônio do sono é produzido para que o sono chegue e você consiga dormir melhor. O que acontece com essa luz emitida pelos aparelhos eletrônicos? Você utilizando ela principalmente na hora de dormir, chegou o escuro, só que apareceu uma luz do nada na hora de dormir. Então, vai confundir porque o corpo vai pensar, não precisa produzir o hormônio do sono porque ainda não chegou na hora de dormir. Então, esse hormônio do sono, na verdade, diminui a produção, porque esse celular está sendo usado no momento que deveria estar o ambiente mais escuro, tudo propício para que a pessoa tenha um sono melhor. Então, se ela começa a utilizar o celular, principalmente antes de dormir, essa luz azul vai confundir essa produção desse hormônio do sono. Então, na hora de você dormir, o seu corpo acha que não está na hora e você acaba tendo aquela insônia, fica acordando toda hora e dificuldade para dormir. Então, eu sempre digo que é bom você ter o cuidado de, se for usar, tentar dar um tempo antes de parar o uso, você preparar, vamos dizer, aquele quarto com uma iluminação mais baixa, apagar a luz, não ter muito barulho, para poder facilitar, principalmente as pessoas que já têm insônia. Mas às vezes quem não tem, até mesmo já vi vários pacientes que reclamam que a própria criança tem dificuldade para dormir. E aí quando eles relatam essa parte do uso do celular, ele fica usando o celular até o último momento do dia antes de dormir. Eu sempre dou essa dica para tentar evitar o uso muito próximo da hora de dormir para não ter essa influência negativa na insônia, principalmente. Na verdade, a gente precisa de tudo escuro, né? Para perfeita produção. Que aí vai ser feito esse hormônio produzido corretamente para gerar um sono mais
correto, né, pra gente. Então, se tiver essa influência negativa, acaba o influenciando negativamente. A gente falou no bloco anterior sobre a questão do ambiente aí, a miopia provocada por fatores ambientais, né? Se a gente puder fazer alguma coisa pelas crianças, então, porque elas é que começam esse processo, né? É atividades ao ar livre, então faz bem para a visão fazer atividades ao ar livre. Eu sempre, como eu estava dizendo, aquele descanso da visão para diminuir aquela acomodação, aquela contração da musculatura no uso do aparelho eletrônico é muito importante. Então esse ambiente externo, como eu falei que tem influência da parte externa, você não tem essa contração contínua da musculatura, ela é relaxada e diminui essa cefaleia, essa dificuldade, essa acomodação do olho que acontece. Então a gente sempre diz que as crianças podem utilizar o celular. Eu sempre dou uma média de mais ou menos 2 horas, até a parte da neurologia também acaba dando essa dica de utilizar pelo menos no máximo assim 2 horas, porque isso também pode ter influência até nessa parte neurológica da criança. Então, tanto da parte oftalmológica como a neurológica, esse brincar no ambiente externo, brincadeiras ao ar livre, vai ajudar, principalmente até os 7 anos, a não gerar um grau ocular, e também nessa parte neurológica, eu acho que deve existir um limite. Eu sempre digo que assim, eu falo 2 horas, mas não é aquele 2 horas certinho, mas sempre ter uma hora de parar. Os pais imporem um limite e falarem, agora está na hora de brincar de outra coisa, vai jogar futebol, porque se ficar ali o dia inteiro no celular, no aparelho eletrônico, vai estimular essa acomodação que pode gerar outros problemas. E é uma demanda nova dos oftalmos, né? Porque na nossa época, a nossa geração não tinha isso na infância, né? Pelo menos não esse uso tão intenso, não tinha celular. Então, é diferente, é uma demanda nova e os estudos não param, né? Sim, e aí acho que é importante a gente informar, que às vezes os pais não sabem, e é importante informar tanto da parte oftalmológica como da parte neurológica também, que eu expliquei. Claro. Vamos falar um pouquinho nessa época de calor? Praia, piscina, então a gente tem o cloro das piscinas, a água salgada do mar. É preciso utilizar o protetor solar e a gente faz o uso de protetor solar. E aí é uma questão complicada, porque o protetor solar, não raramente, ele escorre nos olhos. E a gente pode ter uma alergia a esse protetor, então ele pode fazer mal para os olhos. Como é que a gente evita isso? Sim, eu sempre digo a importância do uso do protetor solar, não só o protetor do óculos escuro com filtro, mas deve ser sempre tomar cuidado do contato desse protetor com os olhos. Tem que tomar cuidado dessa região da pálpebra em volta, que ela é mais fina, para não gerar uma lesão pelo próprio protetor solar. Se esse protetor solar cair no olho, sempre digo para lavar com água corrente o máximo que der para poder tirar e evitar uma conjuntivite química, tanto alérgica, que você pode ter alergia ao protetor solar, como a conjuntivite química pela substância que ele tem pode causar na parte ocular. Então tomar cuidado com isso, tomar cuidado sempre da proteção, usar o óculos escuro com proteção adequada. Sempre digo que nessa época as crianças brincando na areia, se existiu o contato tanto com água salgada, também com areia, se cair, tentar usar água abundante e água corrente. Se não sair, procurar um pronto-socorro oftalmológico, que às vezes o grãozinho de areia prende ali atrás da pálpebra, que o oftalmologista precisa ver com o aparelho correto, everter e retirar. Então, às vezes você tenta, não consegue, fica piscando, aquilo vai arranhando mais ainda a córnea e vai incomodando. E a exposição prolongada ao sol pode criar até a longo prazo uma ceratite, aquele machucado na córnea, que você deve tomar cuidado com essa exposição sem a proteção correta. E sempre usar óculos, se você puder, de proteção em piscina por causa de cloro, e evitar o uso de lente de contato quando você vai cair no mar ou até mesmo na piscina, que até o cloro não mata protozoários como a acanthameba, que pode atrás da lente de contato e criar lesões por acanthameba. Então, se você puder tirar a lente de contato, usar um óculos de piscina, ou depois eu procuro sempre, ou se tiver que usar aquela lente diária que você usou e descarta no mesmo dia, para evitar problemas relacionados com a lente e tudo isso na piscina ou na praia. Perfeito. Vamos prestar bastante atenção sempre. A gente falava sobre o olho vermelho, né, que isso pode acontecer, o uso de protetor solar, e às vezes a gente tem uma questão como essa e a gente não sabe exatamente o que provocou, né? Você não sabe se foi a piscina, se foi o excesso de sol, se foi a areia que entrou nos olhos. E aqui, conversando no intervalo, a gente falou até do uso de esmalte. Sim. Então,
A gente imagina que você passa o esmalte, vai dar alergia, vai dar na mão, né? Uhum. Pode dar nos olhos? Pode dar porque é aquele contato que você tem. O olho está coçando, você vai com o dedo e vai coçar com aquele fator que está causando alergia. Então, é importante você descobrir o que está causando alergia. No usuário de lente de contato, às vezes é até o produto que está limpando a própria lente, ou não o usuário, às vezes a maquiagem, o esmalte. Você precisa descobrir se é alergia e aqui está tendo alergia. E fazer a investigação para fazer o tratamento correto. Doutor, me corrija se eu estiver errada, mas eu percebo que cada vez mais vem diminuindo aqueles óculos para descanso que a gente via tanto tempo atrás, né? Você precisa usar óculos só para descanso, que era no uso, ou para leitura, ou para o uso do computador quando a gente não usava tanto assim. Caiu isso mesmo? Hoje as pessoas têm menos essa necessidade, como é? Na verdade, não existe aquele óculos de descanso. O que acontece? A pessoa que tem um pouco de hipermetropia, a hipermetropia é um grau positivo que pessoas jovens, crianças, conseguem, como eu falei, acomodar a visão, enxergar tudo aquilo mesmo tendo grau. Só que fazendo esse esforço, ela pode sentir dor de cabeça no final do dia. Então, parece que ela não tem grau, mas tem. Como você vai descobrir esse grau que está escondido? Com a dilatação. Às vezes você faz o exame na criança, não acha grau nenhum, quando você dilata o grau vai para 4, 5. Então ela tem um grau que ela está conseguindo suprir com aquela acomodação, com aquele esforço que ela está fazendo, mas ela enxerga. Só que chega no final do dia, ela sente dor de cabeça, cansaço. Então, esse grau de descanso é um grau que, na verdade, existe, só que você fazendo a dilatação, às vezes, ele é maior do que aquele que você achou sem dilatar. Então, é um grau que a pessoa tem de hipermetropia, que pode te ajudar até, principalmente no uso prolongado de celular, computador, que você está ali acomodando muito tempo a visão, e ele vai te ajudar na visão e nesses sintomas de dor de cabeça, fadiga ocular no final do dia. Tem um recado para você que nos acompanha e já eu volto para saber se não usar os óculos que foram prescritos, recomendados pelo seu médico oftalmologista, se não usar, aumenta o grau. Depois do recado de volta para saber se o uso, ou melhor, se o não uso dos óculos que foram recomendados se faz aumentar o grau. Doutor, explica pra gente. Então, o que acontece? Muita gente acha que o uso do óculos na pessoa que tem um grau vai diminuir o grau, aí a pessoa fala, mas ele já está usando, principalmente os pais, já está usando há muito tempo esse óculos e só está aumentando. Não tem influência na diminuição nem na estabilidade. O que faz o grau aumentar é o desenvolvimento da pessoa, a anatomia. O míope, o olho é maior do que o normal, então a pessoa vai crescendo, vai mudando essa anatomia e o grau pode modificar. Então, o uso do óculos não é para você diminuir ou estabilizar o grau. É para você enxergar melhor e evitar sintomas como dor de cabeça, evitar que você fique apertando o olho ou não enxergar no seu dia a dia. E também o não uso do óculos, também ao contrário disso, não faz aumentar o grau, nem vai fazer a pessoa ficar cega. O não uso do óculos só vai fazer ela ter sintomas de dor de cabeça. Vai enxergar mal. E o dia a dia vai enxergar mal. Então é importante o uso para você ter uma qualidade de vida e também evitar esses sintomas como a fadiga ocular, dor de cabeça. Então isso é um mito que a gente sempre deve explicar para as pessoas. Tá. Para fazer cirurgia, para retirada então do grau, para começar, tem pré-requisitos? Tem quem não possa fazer? Sim. Essa cirurgia refrativa, a gente precisa primeiro no pré-operatório avaliar a córnea dela. Por quê? Essa cirurgia refrativa é feita você fazendo laser na córnea. A córnea é a parte transparente do olho que tem uma espessura e tem uma curvatura. Então, o que acontece? Se a pessoa tem uma espessura muito fina da córnea e a curvatura ela é muito grande, tendo possibilidade até de gerar um ceratocone, você afinando ela com laser, você vai deixar ela muito fina e a curvatura pode aumentar. Então, você pode gerar uma complicação com a cirurgia que a pessoa não teria. Então, você precisa ver se ela tem espessura e curvatura suficiente para poder fazer a cirurgia. E se for fazer a cirurgia, sempre comentar com o paciente os tipos de cirurgia que tem, quais seriam indicados, sobre a possibilidade de, eu sempre digo que nunca zerar, sempre diminuir a dependência do óculos, e também aquelas pessoas que têm acima de 40 anos, essa cirurgia de miopia, ela vai gerar o problema da miopia. Só que depois de 40 aparece a presbiopia. Essa cirurgia não vai influenciar na presbiopia. Porque a presbiopia, por enquanto, ainda não tem nada na prática. E aí seria dentro do olho, aquela musculatura que acomoda a visão, você vai perdendo e você precisa do óculos de perto. Então, tudo isso deve ser explicado para o paciente, para ele saber a longo prazo o que tem de prós e contras da cirurgia. Agora, o míope tem uma vantagem para essa questão da presbiopia? Sim. Na verdade, todo míope,
sendo um grau de 1 a 3, o que acontece? Um míope enxerga bem de perto. Então, depois dos 40 anos, é como se ele tivesse uma lente, uma lupa para enxergar de perto. Se ele zerar esse grau com 35, 36, ele não vai ter mais essa vantagem desse óculos para enxergar de perto. Então, tem até pacientes que chegam, que tem grau de miopia em um olho nenhum no outro, que eu falo que é até uma vantagem que ele tem, que no futuro ele não vai precisar usar óculos de perto igual as outras pessoas. Então, existe até pacientes que são indicados a lente de contato em um olho só, que é um míope que tem 3 graus em um olho e 3 no outro, você coloca a lente de contato em um olho só, aí esse olho vai enxergar bem de longe e o outro vai enxergar bem de perto. Então, tudo deve ser estudado e personalizado para cada paciente, e a conversa é muito importante. Nosso cérebro é fantástico, né? Sem dúvida, ele consegue, a maioria das vezes, ter essa sensibilidade. Você falou da presbiopia, que acontece geralmente com as pessoas acima de 40 anos, né? O pessoal fala mais ou menos isso. Mas tem miopia tardia? Existe uma miopia patológica, que você pode ter um aumento até depois dos 23, 25, acima de 6 graus, você pode ter esse problema, que até a pessoa fala, mas todo mundo fala que até os 23, 25 ela estabiliza, mas o meu está aumentando. Mas existe esse tipo de miopia que pode continuar aumentando. Existe a presbiopia precoce, que pode ser antes dos 40 anos. Pode ter uma miopia, na verdade, que a pessoa ainda está acomodando a visão. Depois dos 40 anos, você dilatando, vê que na verdade ela não tem miopia, ela estava um pouco hipercorrigida. Então essa hipercorreção da miopia pode estar te atrapalhando de perto. Então tudo deve ser investigado num todo, porque ela pode estar hipercorrigida para miopia, te atrapalhando para perto, ou então ela pode estar hipocorrigida e pode estar te... Então tudo isso deve ser feito num todo, de paciente para paciente. Agora, se puder dar esse alerta, nosso tempo está acabando, a gente tem mais uns 3 minutinhos. Pudesse dar esse alerta para quem está em casa, não tem o costume de ir ao oftalmo, porque enxerga bem. Isso às vezes não é parâmetro, né? Porque às vezes a pessoa não enxerga tão bem quanto ela pensa que enxerga. E esse é o menor dos problemas, né? O que você diria para quem está em casa? Uma vez ao ano, para quem não tem problema nenhum, tá suficiente visitar o oftalmo? Eu digo no mínimo uma vez ao ano, porque você pode descobrir problemas, como eu falei, uma rotura na retina, na periferia da retina, um descolamento que você pode evitar realizando um laser naquela região para não ter a complicação, ou glaucoma, que seria uma doença silenciosa que você consegue estabilizar antes de gerar qualquer complicação. Então, um exame completo com o oftalmologista, principalmente depois de 40 anos, com pressão intraocular, fundo de olho, para avaliar tudo e não só ficar fazendo óculos, porque esse é o perigoso, a pessoa começa a enxergar e deixa para lá, mas existem problemas muito maiores do que o óculos que devem ser avaliados de rotina. Essa questão do estresse, então a pessoa está trabalhando demais, isso pode então fazer com que ela, no exame da acuidade visual, onde você vai ver se ela está enxergando ali as letrinhas, que ela parece que ela precisa de mais grau, mas na verdade ela não precisa? Pode acontecer até pelo subjetivo da pessoa falar se está melhor ou pior. Depende e o estresse, dia, né? Sim. E o estresse também é um problema que pode causar problemas na retina, como a cerose central. Então a pessoa, por esse histórico de estresse, você consegue também descobrir problemas na retina que a pessoa nem imagina e você consegue amenizar explicando isso para a pessoa e tratar corretamente. Perfeito. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer demais por você ter recebido a nossa equipe aqui. Estou muito feliz de visitar o teu consultório, tua clínica aqui em São Paulo. Tá convidadíssimo, você sabe, portas abertas do Consulta ao Doutor lá no nosso estúdio também. Adorei vir até aqui, acho que é uma oportunidade de ouro que a gente tem de aprender mais sobre as questões da saúde ocular, né? Então, não é só fazer óculos, não é só se está enxergando bem ou não está, né? Tem uma questão aí por trás que é fundamental e faz parte de um check-up que a gente tem que fazer sempre, né? Sem dúvida, acho que a saúde ocular é muito importante e a gente também está sempre de portas abertas para receber você e toda a sua equipe. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Adorei vir aqui hoje, conhecer teu espaço, tua equipe, eu já estive aqui outras vezes, né? Queria agradecer demais. Agradecer você que está em casa, sempre acompanha a nossa programação com tanto carinho. Hoje é sexta-feira, vem aí o final de semana, aproveitem bastante a família. A gente se vê na segunda. Tchau!